seres vivos da internet, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Então, bora começar esse vídeo. O tema de hoje são 15 fatos sobre a vida, como tá escrito no logo da... como tá escrito aqui embaixo, né? Basicamente, eu vou falar frases ou fatos, né, sobre a vida e vou tentar exemplificar sobre eles. O primeiro é... a felicidade é um estado de espírito. Geral fala isso, né? Você sempre escuta, a felicidade é um estado de espírito. Mas por que a felicidade é um estado de espírito? Bem, aí a gente já pode ir pro segundo. A felicidade está nas pequenas coisas. A felicidade está nas pequenas coisas. Gente, todo mundo fala pra você. Felicidade está nas pequenas coisas e a felicidade é um estado de espírito. Basicamente isso quer dizer que você precisa se sentir feliz, que não necessariamente a felicidade ela vai estar em objetos materiais ou em conquistas. A felicidade está em você poder caminhar e entender que o seu caminhar faz parte da sua felicidade. Como assim? Às vezes a gente quer muito passar numa prova, né? E aí, basicamente, a gente fica só pensando em passar na prova. A gente esquece que tem um caminho para ser trilhado até a gente passar nessa prova. O que significa isso? Meu gato tá querendo entrar no quarto. O que significa isso? Significa que enquanto você está caminhando, você está fazendo a jornada para passar essa prova, você tem que se sentir feliz, tem que estar feliz, é um estado de espírito. Ou seja, você tem que aproveitar aquele pequeno momento, que é o momento do conhecimento. Ou até mesmo, por exemplo, eu quero muito ficar com o meu crush, o Noah Centino. Tá, ele não é meu crush, mas vamos fingir que é. Se eu quero muito ficar com ele, e teoricamente é impossível eu ficar com ele, mas vamos supor que existe um universo paralelo e eu sou... gente, bota aí nos comentários, alguém que faça parte do Noah Centino. Tô sem o nome dele. Então, até trilhar os meus passos, você percebe que em todos os filmes que ele fez, as meninas, elas se sentem felizes também, porque existem as pequenas conquistas, a pequena felicidade, porque é um estado de espírito. Agora, quando você deixar aquilo se tornar só o seu objetivo, você só olha pro seu objetivo, quer ficar com ele, você acaba se perdendo. E aí gera frustrações, gera tristeza, gera angústia, porque você não tá sabendo lidar com o momento que a vida tá te proporcionando. Basicamente isso. Vamos pro terceiro fato, então. Terceiro fato, a vida é simples, a gente que complica. Meu Deus, essa frase é tipo a frase que eu mais escuto. A vida é simples, a gente complica. Tipo, tio, você tá doido? A vida é muito complicada. Essa frase eu vou discordar um pouco dela. Quando a gente fala que a vida é simples e a gente que complica, a gente tem que concordar, porque sim, é o ser humano que complica a vida, é o ser humano que traz problemas pra gente, mas ao mesmo tempo não parte do princípio que os problemas são realmente assim... Vou dar um exemplo porque eu não vou saber explicar assim. Já botei as faísquinhas queimando. Por exemplo, você tem um amigo que é gay. A sociedade aceita ou não os gays? Teoricamente, aceita. Na prática, a gente vê que não é assim. Então, o que acontece? A vida é simples. Por que seria simples? Porque as pessoas, teoricamente, aceitariam as outras como elas são. Na prática, não é o que acontece. Então você começa a encontrar imperfeições. Então, pra mim, a vida não é simples. A vida não é simples porque o ser humano complica ela demais. Que é exatamente o que a frase fala. Mas o ser humano em si, não sou eu que tenho um problema. É os outros na sociedade que impõem que eu tenho um problema. Eu não tenho um problema, entendeu? Vocês conseguiram entender o que eu falei? Porque nem eu entendo o que eu falo às vezes. Vamos lá. A quarta frase. As pessoas têm o poder de transformar o seu dia em positivo. Cara, vocês já tiveram a experiência de um dia estarem num dia bem bad e aí de repente alguém abre um sorriso pra você e fala bom dia, como é que foi seu dia? Cara, eu fico tão feliz, mas tão feliz, mas tão feliz. Porque, sabe, às vezes meu dia tá uma merda, mas eu simplesmente respondo pra pessoa, tá melhor agora. Muito obrigada. Porque, sabe, você encontra a felicidade, você encontra aquela reciprocidade, você encontra o amor no que aquela pessoa falou. Véi, me sinto muito completa nesses momentos. A quinta frase. A transformação em negativo é só se você permitir. Muitos budistas falam que o seu dia, para se transformar em negativo, você que tem que permitir. A vida é um ciclo. Quando você faz uma ação boa, provavelmente a pessoa que viu ou recebeu a ação boa vai voltar e vai praticar. Da mesma forma acontece com a ação negativa. Só que você pode quebrar esse ciclo. Como que você quebra? Eu sou a pessoa que recebeu a ação boa. Eu posso não passar a ação boa pra frente. Entendeu? Ou eu fui a pessoa que observei a ação boa, eu posso simplesmente não passar a ação boa pra frente. Da mesma forma, é o lado negativo. Alguém vem e é muito grosso com você, muito estúpido, e aí ao invés de você pegar e ser grosso também com as outras pessoas, você pode simplesmente quebrar aquele ciclo. Então é isso. As pessoas vão transformar o seu dia em negativo se você permitir. Porque se você não permite que ela adentre o seu eu, você não vai permitir que aquele ciclo fique com você.
Porque se você passa aquele ciclo negativo pra frente, pode ter certeza que a outra pessoa que você foi grosso com ela vai ser grossa com você de volta. E por aí vai. Mas somos seres humanos, estamos aqui pra falhar e aprender. Então, a sexta frase: amigos de verdade ficam apesar da distância e tempo. Como assim, gente? Véi, eu tenho amigos que eu não vejo faz, sei lá, talvez até década. Eu tenho amigo que eu não vejo faz década já. Que eu, tipo, convivi quando eu tinha 13 anos e eu não vejo faz uma década. Porque agora eu tenho 23, pra quem não sabe. Então, e do mesmo jeito eu considero eles meus amigos tão forte quanto. Sabe quando você passa muito tempo longe, tem uma distância enorme que você não pode ver os seus amigos, ou então pode até estar próximo, mas vocês não falam assim, não convive mais com seu amigo, mas você sente no fundo de você que vocês ainda são amigos. É basicamente o que acontece comigo. Então, apesar de tudo, os amigos você guarda, né? E tem muita gente assim que se engana. Por quê? Porque não fez amigo, mas tá considerando amigo. Porque a gente percebe quem são nossos amigos nos momentos difíceis. A gente percebe quem são nossos amigos com a distância. A gente percebe quem são os nossos amigos verdadeiros com o passar do tempo. Nada melhor do que essa frase. E já dá uma deixa para a sétima frase, que sempre falo: a essência não muda na pessoa, se aprimora. Cara, a essência não muda na pessoa, se aprimora. Aprimora para qual lado? Positivo ou negativo? Tanto faz, tem dois lados. Então, o que acontece? Uma pessoa que é arrogante com você a vida inteira, ela pode se aprimorar de uma forma positiva, ser menos arrogante. Mas ela pode se aprimorar de uma forma negativa na sua concepção, que é se tornar mais arrogante com o passar do tempo. As duas formas estão erradas de ser? Assim, depende de quem olha, depende do motivo daquela pessoa ser daquele jeito. Então, tipo, não vamos julgar muito, né? Vamos deixar essa frase lá, vocês reflitam. O oitavo fato: não podemos reescrever o que já passou. Essa frase é boa. Não podemos reescrever o que já passou. Como assim, Adelina? Eu vou dar um exemplo bem amplo, não vou nem me jogar nesse exemplo. A história. Você consegue mudar que houve a escravidão? E que a escravidão, a maior porcentagem foi de pessoas negras do continente africano? Você não consegue mudar isso. Isso aconteceu, é um fato, entendeu? Você consegue mudar o fato de ter ocorrido 2 guerras e ter morrido muitas pessoas? Não, é um fato. Não dá pra reescrever tudo isso que aconteceu de ruim. Ou então as coisas boas que aconteceram também, como por exemplo, se você é uma pessoa crítica, Jesus Cristo. Se você é uma pessoa budista, o Buda na Terra, né? Se você é uma pessoa que gosta de ciência, a Marie Curie, o Einstein. Não dá pra mudar os fatos bons nem ruins. Então não dá pra reescrever a história. O que dá pra fazer vai ser o nosso 9º fato, que é reescrever o que virá pela frente. Se sabemos que a história foi desse modo, a gente pode reescrever uma nova história, com os direitos humanos, com conversa, com diálogo, com retratações históricas, entendeu? É difícil até a pessoa escutar esses fatos e entender, mas quando você estuda história e tá tudo alinhadinho na sua mente, você entende o que é retratação histórica, o que é diálogo. Diálogo não é você gritar com a pessoa para conversar. Diálogo é você conversar de igual para igual, sabendo que nenhum dos dois é dono da verdade, não existe uma verdade absoluta. E que o diálogo é feito para isso, para uma pessoa conhecer a verdade da outra e aprender com a outra. Porque se a gente soubesse de tudo, meu filho, acho que a gente nem ia estar morrendo por aí, não ia estar acontecendo pandemia, não ia estar acontecendo nada, né, meu querido? Então, fica aí o retrato. Então, se a gente pode reescrever o nosso futuro, vale também agora como lição de moral pra você, pro seu dia a dia, é que aquilo que passou tá no passado, tá bom? Todas as suas dores estão no passado. Tudo que aconteceu de ruim com você tá no passado. Hoje se chama presente. Se é o presente, veja o que você tá sentindo agora. Você tá sentindo agora porque tá acontecendo agora ou porque aconteceu antes? Se aconteceu antes, deixa lá atrás. Vamos reescrever o nosso futuro. É bem melhor. Então, vamos pro 10º fato. A vida é feita de escolhas. Caramba, ô frase chata. E geral, que é mais velho, fala essa frase direto pra gente. A vida é feita de escolhas. Você olha assim e fala, é mesmo? Que legal, interessante. O que você tá querendo dizer com isso, tá ligado? O que a pessoa tá querendo dizer com isso é que quando você acorda de manhã e decide deixar o passado pra trás e viver o presente pra construir o seu futuro, quer dizer que você está fazendo uma escolha de deixar aquilo que te traz angústia, que te traz tristeza lá atrás.
Tem pessoas que precisam trabalhar isso. Tem pessoas que precisam trabalhar isso. Mas você também pode escolher não trabalhar isso, deixar lá atrás e pronto, acabou, encerrou. Isso também é uma forma de trabalhar. Você pensar que aquilo já acabou, que foi um ciclo que se encerrou. E você tá vivendo outra coisa agora, que você tem coisa pra viver no futuro. É difícil fazer isso? Cara, é muito difícil. Por isso que eu falo que tem pessoas que têm que trabalhar. Porque pra chegar nessa concepção, às vezes até eu é difícil. E aí, quais outras escolhas você pode fazer na vida? Véi, você pode escolher ser uma pessoa que tem conhecimento ou uma pessoa que vai ser uma ignorante. Como assim? Acabei de falar, retratação histórica, diálogo, entender que não existe uma verdade universal, entender que você não é dono da razão, entender que sim, você pode errar às vezes e que tá tudo bem, porque existe outras pessoas pra te ensinar, porque você não é dono de tudo. Então, é basicamente isso, fazer escolhas. Escolher que você tem mais pra aprender todo dia, escolher que você tem coisas pra fazer no seu dia que você não pode adiar, porque aí vem a procrastinação, né? Eu sei que vem, porque eu também faço isso. Sou humana, gente, a gente não é robô. Então, escolher, velho, que você tem um futuro pra fazer todo dia, sabe? Você vê e fala assim, tá, meu objetivo final é esse. Mas enquanto eu não chego nesse objetivo final, eu tenho que fazer pequenas escolhas pra chegar lá. E essas escolhas têm que me manter feliz. Uma das escolhas que eu fiz pra chegar no meu objetivo final, que me deixa feliz, que é o meu hobby, e que agora tá quase sendo trabalho, né? Quando completar 1.000 inscritos vai ser meu trabalho, é o canal. Eu adoro isso, gente. Eu adoro falar com vocês, adoro poder dialogar e adoro expor minhas ideias. Porque geralmente ninguém me escuta. Então aqui vocês estão me escutando. E eu também tenho vergonha de falar muitas vezes. O 11º fato é o sentido da vida. Sim. Se ninguém te falou qual foi o sentido da vida até hoje, eu vou te falar. Tadadadam. O sentido da vida é 3 linhas, 5 linhas. Se você ainda não chegou no 2º ou 3º ano do ensino médio, você não entendeu o que eu falei. Mas basicamente, a organização do DNA, da molécula, que constitui a vida, tanto sua como de qualquer outro ser vivo, ela é 3 linhas, 5 linhas. Quando vocês estiverem a aula, vocês vão entender tudo que eu estou falando. Se vocês quiserem que eu explique, deixem nos comentários que eu faço um vídeo só pra explicar isso. Eu adoro. Porque eu não sei se vocês sabem, mas eu sou formada em biologia. Então, uma das minhas áreas é essa. Se vocês tiverem curiosidade, né? Mas quando você admite que o sentido da vida é 3 linhas, 5 linhas, fica tudo mais fácil. Porque muitas vezes as pessoas te impõem que, assim, o sentido da vida é você ser feliz, é você conquistar tal coisa, é você fazer isso, é você fazer aquilo. Tá bom, minha filha. E daí, como é que eu vou fazer isso? E se esse sentido só valer pra você, entendeu? Então, o sentido verdadeiro da vida, se alguém perguntar pra você, é 3 linhas, 5 linhas, porque é assim que a vida foi gerada. E é assim que a vida se constitui até hoje. Fora isso, deixa que eu descubro sozinha, porque é uma coisa intrínseca minha, não sua. Aí vamos pro 12º fato. Eu tô retardada nesse vídeo, né, gente? Pelo amor de Deus, só te falei, tô retardada, tá retardada, menina. A verdade é uma, com vários pontos de vista. Nossa, eu já falei tanto da verdade aqui, né? E ainda trouxe essa frase, porque geralmente a pessoa fala nessa frase, não é nem que a verdade é uma, é que a verdade é absoluta. Quando você pensa em verdade absoluta, o que te remete? Assim, se você ainda não tá no 2º, no 3º, no 1º ano do ensino médio, você ainda não aprendeu isso, mas fica tranquilo que você vai aprender. E se você quiser conhecer um pouco sobre esse mundo, é só você ler O Mundo de Sofia. É um livro maravilhoso que vai te ensinar basicamente tudo que você precisa saber. Vamos lá. Filosofia. A filosofia fala que a verdade absoluta está na razão. Só que a razão, ela é interpretada de várias formas. Ou seja, para você chegar na razão, para você chegar nessa verdade absoluta, existem vários caminhos. Tanto é que a filosofia estuda exatamente isso. Os vários caminhos que percorremos para chegar a uma razão. E essa razão, ela pode ser até diferente em alguns pontos de vista. Por isso que eu falo a frase que eu falei anteriormente, que eu não vou repetir, ok? Vamos pro 13º fato. Há vários caminhos. Meu Deus. Ou frase, você chega assim pra sua mãe e fala: ai mãe, eu gostaria de fazer tal coisa, sei lá, de pintar o cabelo, ou então de fazer uma faculdade disso e daquilo. Aí a sua mãe vira pra você e fala assim: mas você podia pintar o cabelo dessa cor. Ou então até mesmo seu amigo, né? Porque mãe geralmente fala pra você não pintar, né? E a minha fala pra me pintar. Aí já viu a confusão mental com a minha mente. Já tive cabelo de todas as cores, minha mãe apoia. Aí, basicamente, os pais, eles geralmente não têm uma relação que a minha mãe tem comigo. Que eu acho que a relação que minha mãe tem comigo é perfeita. Eu acho que, sei lá, alguém deveria estudar ela pra poder botar o plano dela de ensino com os outros pais. Porque é uma relação de liberdade, onde eu posso demonstrar os meus pontos de vista sem medo de ser julgada, e ela também. Então, é uma relação de pai e mãe? É. Só que um pouco diferente da que você tem no seu dia a dia, né? Com um amigo, geralmente é como funciona essa relação de pai e mãe que foi a minha mãe. Então, eu falo do exemplo da minha mãe, né? Mas você pode usar o seu amigo. Chega pro seu amigo e fala: eu gostaria de fazer faculdade disso. Mas você ficaria tão bem nessa outra faculdade? Então, há vários caminhos pra percorrer. Mas você que decide isso. Se eu for pensar, eu fico tão bem na biologia, sou tão boa, sou tão esforçada, mas é o que eu quero? Não. Então vai em busca do que você quer.
Se realize enquanto pessoa, enquanto ser vivo. O conhecimento, ele é maravilhoso. Ninguém vai ter o poder de tirar isso. Uma vez que você aprendeu uma coisa, você aprendeu. Já era. Não tem como te roubar isso que você aprendeu. A não ser que você tenha Alzheimer. Mas isso vai ser bem no final da vida. Eu espero. Então, meio que tá sussa. Até porque você não vai lembrar que você aprendeu. Então não é como se alguém tivesse te roubado. É como se você tivesse roubado de si próprio. Ai, é meio depravado o que eu falei, né? Vamos pro próximo fato, que é depois dessa. Jesus. Gente, alguém bota uma coisa na minha mente? Se vocês não estiverem entendendo nada do que eu tô falando, escreve aí nos comentários. A Adelina não entende bulufas do que você falou. Pelo amor de Deus, menina. Grava uns vídeos mais centrado, que aí eu vou entender melhor, porque aí eu volto pro modelo centrado. 14º, faça a diferença. Caramba, toda vez que você fala, vem assim, ai mãe, fulano de tal fez isso comigo e eu não gostei, porque foi muito prepotente e arrogante da parte dele. Aí sua mãe vira pra você e fala, ela vem assim, tá bom, você não é ele, então faz você a diferença. Nossa, conselho de mãe é sábio, né? Por quê? Porque às vezes a gente fica muito preocupado com o que os outros estão fazendo e esquecemos de olhar para nós mesmos. Quando a gente começa a julgar muitas outras pessoas, a gente acaba deixando de se julgar. O correto é você julgar ponderamente você e não julgar os outros, porque os outros são os outros, a verdade dos outros é a verdade dos outros, não tem nada a ver com você. A vida dos outros é a vida dos outros, entendeu? Claro que tem coisas que na sociedade a gente coloca como, tipo, limite onde o meu direito começa, o seu termina e vice-versa, né? Então, se não está adentrando esse limite, não tem por que você julgar, não tem por que você se intrometer na vida da outra pessoa. Se a pessoa está fazendo uma coisa de ruim com você, faça você a diferença. Vire pra pessoa e fala, olha, o jeito que você está agindo é um pouco arrogante, está me magoando, está ferindo os meus sentimentos, então eu agradeço se você cortar a comunicação comigo desta vez, ou então falar logo de uma vez tudo que você tem pra falar e me deixar em paz depois disso. É difícil? É muito difícil, porque geralmente as pessoas que fazem as coisas ruins, elas julgam a gente também. Assim, da mesma forma que a gente tá julgando elas. Então, acaba que, se a pessoa não tiver a mesma maturidade que você, ela vai falar pra você catar coquinho, sei lá, e você ficar lá com cara de otária, entendeu? Tentando resolver a situação. Acho que essa é a pior coisa do universo. Mas eu acho que vale a pena levar esse conselho pra si. Por quê? Porque se você faz a diferença, você acaba que não vai julgar os outros, não vai se intrometer na vida dos outros. Então, quanto menos motivo você der pra falar de você, é melhor. Que falem de mim coisas positivas. Se estão falando coisas negativas, o problema é da pessoa que tá falando negativo, entendeu? Pode continuar falando. Mas quem tá fazendo as minhas coisas sou eu. Enquanto você tá falando da minha vida negativamente, eu estou fazendo minhas coisas positivas. Recadinho pros recalques que existem aí no mundo. Vamos lá, 15º fato e último. Eu vou contar pra vocês qual é o segredo da vida. Vocês acreditam que eu vou te falar isso? Cara, eu já dei várias coisas assim que são mini segredos da vida pra vocês conseguirem aceitar a felicidade, né? Encontrarem a felicidade no estado de espírito que vocês se encontram, independente de qual ele seja. Já falei pra vocês várias coisas que geralmente os mais velhos falam pra gente e a gente não aprende nunca. É difícil pra mim aprender até hoje em dia, mas agora eu vou falar pra vocês o maior segredo da vida de todos. Sabe qual é o maior segredo da vida? É que tudo passa. Ô frase clichê da moléstia. Quem nunca escutou na vida ou escreveu? Tudo passa. Tem até uma música, né? Tudo passa, tudo passará. Sou péssimo cantando. Vamos lá. O que eu quero dizer com essa frase? Qual é o segredo, então, né? Dentro dessa frase? Qual é o verdadeiro segredo dessa frase? Por que ela é tão importante pra gente? Tudo passa. Quer dizer que tudo que é bom ou ruim que acontece na sua vida passa. Como assim? Você tem momentos que você tá tão feliz, que você tá vendo tudo maravilhoso, sabe? Que tá tudo acontecendo bem, que tá assim, chegando novidades, que você tá conquistando tudo muito rápido, tá fazendo assim coisas maravilhosas, que você assim só sonhava em fazer, mas que você está tendo oportunidade de fazer. Ou até mesmo, por exemplo, você sai de férias. Aí você vai pra praia, e aí você tá vivendo tudo aquilo é tudo bom, mas uma hora aquilo vai passar. Ou então você tá sofrendo bullying na escola, gente. Eu sofri até a faculdade, gente. É horrível, eu sei, mas, gente, uma hora vai passar, entendeu? Tenha isso na mente. É ridícula essa frase, ainda mais quando você tá sofrendo aquela angústia, aquela dor, aquele sofrimento. Mas se você coloca na sua mente, já doutrina a sua mente antes de começar a acontecer o bullying, etc., vai ser mais fácil você reagir a essa situação.
Porque se você tem na mente que tudo passa, você sabe que aquela fase ruim do bullying e etc, uma hora vai passar. E aquelas pessoas que faziam bullying com você podem até virar os seus amigos. Das pessoas que, assim, durante o ensino médio, falavam coisas ruins pra mim, ou faziam coisas ruins pra mim, assim, não tão ruins quanto na faculdade, né, mas ruins, hoje em dia são meus amigos. Por quê? Porque eu tive a essência de saber que tudo ia passar, porém eu era muito nervosa naquela época, porque eu não sabia que tudo ia passar ao mesmo tempo. Eu sabia que aquele momento ia passar, mas eu queria que, tipo, passasse logo. Então às vezes eu tinha explosão. Aí eu gritava, cala a boca, etc. Ridículo. Mas é o que acontecia. Por quê? Porque eu não tinha essa concepção que hoje em dia eu tenho hoje em dia. E acaba que tudo passa, ou seja, o tempo é o melhor remédio. É o melhor remédio pra curar as coisas e pra nos deixar bem. No budismo, na filosofia budista, agora eu vou trazer pra vocês uma novidade. Eu não sou budista mais, mas já estudei bastante sobre o budismo. Numas vertentes, assim, tem o budismo em si e também tem outras vertentes, que, como, por exemplo, a Shishonoe, que é uma religião cristã budista, que é um cara que ele era iniciado como budista e depois foi pro cristianismo, que se chama Masaharu Taniguchi. Nessas vertentes, tanto no budismo como Masaharu Taniguchi, eles sempre falam bem assim, que um bom discípulo é aquele que sabe receber bem as coisas boas, sem se deixar abalar, e sabe receber bem também as coisas ruins, sem se deixar abalar. Como assim, Adelina? Sabe quando alguém vira pra você e fala bem assim, nossa, você é tão linda, você é tão gata, nossa, você é incrível, nossa, você é maravilhoso, você é super inteligente, nossa, você é minha inspiração, nossa, nossa, nossa. Você tá vendo que até você ficou mais entusiasmado com as palavras que eu estava dizendo? Mas você não pode se deixar entusiasmar, sabe por quê? Porque essas palavras, elas são sim muito importantes, agregam muito a sua felicidade momentânea e etc. Mas, entretanto, porém, todavia, elas não são duradouras. Por quê? Porque você é um ser humano, você não está isento de erros. E a mesma pessoa que fala pra você que você é a inspiração da vida dela, que você é muito inteligente, que você é muito esforçada, pode ser a pessoa no futuro que vai falar que está super decepcionada com você. Então, quanto mais cedo você aprende a receber essas palavras com amor e ternura e devolver elas, porque elas não são pra você necessariamente, você consegue se construir melhor, você consegue se solidificar. Quanto mais humilde você for, isso se chama humildade. Você pega as palavras boas que os outros te dão e consegue aceitar elas serenamente. Quanto mais cedo você faz isso, mais cedo também você aprende a receber os baques que a vida dá, as porradas. Por quê? Como assim, Adelina? Às vezes, como eu falei, a mesma pessoa que te fala palavras boas pode falar palavras ruins. E piores do que essa, do que só você me decepcionou. Se fosse só a decepção, tá, tudo bem, sou ser humano, sou uma máquina, querida, até a máquina decepciona. Mas ela pode falar coisas muito piores. E se você não for uma pessoa humilde, você vai receber aquilo e vai tomar aquilo como uma coisa assim péssima, horrível e vai acabar se autodestruindo. Você vai começar a acreditar que aquilo é uma verdade pra si. E quando você aceita aquilo como verdade, você para de se esforçar, tanto pra melhorar no seu dia a dia, ou quanto pra não piorar. Porque aí você fala, não, então eu sou uma pessoa muito ruim, eu sou uma pessoa muito feia, eu sou uma pessoa muito isso, eu sou uma pessoa muito burra. Não deixe essas palavras atingirem você. Porque no momento que você deixar essas palavras te atingirem, você vai diminuir a expectativa do seu crescimento como ser humano, compreende? Então, assim, quando alguém vier falando, espelhando, né? Porque tudo na vida é um espelho. A gente projeta no outro o que a gente gostaria de ouvir, a gente projeta no outro as nossas frustrações e etc. E quando a gente recebe palavras ruins, geralmente é a pessoa projetando a angústia que ela está sentindo dentro dela e externalizando em cima de tu. Quando você receber isso, receba com humildade, receba com amor e com ternura. E devolva para a pessoa não aquilo que você acha que é do merecimento dela. Porque se você devolver na mesma moeda, você não tá fazendo bem a ela. E às vezes ela tá passando por um momento difícil. Devolva para essa pessoa amor, ternura e humildade. Para que ela possa mudar o comportamento dela e te ver de uma forma melhor. Assim, quando a pessoa começar a te elogiar demais, devolva para a pessoa a humildade, amor e ternura. Porque assim a pessoa ela vai poder te ver com os olhos melhores. E ela também vai poder receber aquilo que ela necessita. Gente, foi isso o vídeo, foi maravilhoso. Pra mim, pelo menos. Eu espero que pra vocês também tenha sido, que vocês tenham compreendido tudo que eu falei, que essa conversa, assim, que foi longa, né, um vídeo longo, tenha sido legal pra vocês, assim como foi pra mim. Então, beijão, se inscreve nesse canal, deixa o like, e se você tá assistindo esse vídeo pela primeira vez, já compartilha com seus amigos. E se você já é inscrito nesse canal, se você já é assíduo aqui, vai lá e compartilha esse vídeo com algum amigo, ou então com alguma inimizade que você tinha antigamente e você não sabe nem como resolver. Mostra pra ele. Talvez se ele assistir esse vídeo inteiro e chegar aqui no 15º fato, ele entende que talvez ele só tenha que te devolver amor e humildade.
assim como você tem que devolver pra ele a mesma coisa. Principalmente ternura, gente. Sejamos ternos uns com os outros. Beijão. Tchau.